lugar, queria desejar uma boa semana a todos e dizer aqui para vocês, então, que essa é a nossa última aula, na verdade, é a última aula que eu vou ministrar para vocês aqui na disciplina de materiais dentários 2, tá? E dizer que, então, é uma continuidade das outras duas aulas que a gente já deu na semana anterior, nas semanas anteriores, onde a gente deu aula sobre a parte inicial dos polímeros, onde vocês viram os tipos de presa do material, a composição, o que é, na verdade, a transformação de monômeros em polímeros, como é o nome dessa reação de presa. Então, a gente viu aqueles conceitos básicos na aula 1. Na aula 2, a gente viu a parte da confecção, né, da moldeira individual. E hoje a gente vai dar, então, continuidade e, dessa forma, concluir o tema, tá? Os polímeros, como a gente viu, também são muito utilizados na odontologia e principalmente na especialidade da prótese dentária, por isso que a gente aborda tanto esse material na nossa disciplina, né, de Fundamentos Teóricos dos Materiais Dentários 2, que a gente foca mais naqueles materiais bem utilizados nas próteses dentárias. Bom, é importante que, passando para lembrar que vocês que ao final da atividade, da aula, vocês façam a atividade que está proposta lá na sala de aula, tá bom? Também é uma proposta um pouco diferente daquelas que a gente já fez anteriormente, mas acredito que vai ser uma forma, de fato, de vocês mostrarem o conhecimento que tem acerca do tema, tá? Vou iniciar aqui, então, a projeção dos slides e volto a aparecer aqui na tela ao final da projeção, tá bom? Vamos lá, então, dando continuidade ao que a gente viu sobre polímeros de uso na odontologia. A gente, então, está na nossa aula 3. E nessa aula, a gente vai, mais ou menos, abordar... até uma aula um pouquinho extensa, onde a gente vai abordar não só a forma de ativação térmica dessas resinas, como também a gente vai falar um pouco sobre dentes artificiais utilizados nas próteses dentárias. E também vamos falar sobre resinas acrílicas que têm uma consistência resiliente, ou seja, que não é rígida. E a gente vai ver, então, as suas indicações. Para iniciar, só relembrando que a gente já viu na aula número 1, é que as resinas elas podem ser termicamente ativadas ou quimicamente ativadas. Ela é quimicamente ativada quando ela não precisa de nenhum agente iniciador, no caso, o calor ou a luz. Então, por ela mesma, dá-se a reação de polimerização. E existem as resinas que são termicamente ativadas. Essas resinas termicamente ativadas, elas precisam de um estímulo, de uma superfície aquecida, para que tenha início, né, e a conclusão da sua polimerização, ou seja, da transformação de monômeros em polímeros, tá? Então, as resinas acrílicas termopolimerizáveis, ou de presa térmica, elas são material de escolha para bases de próteses, tanto próteses totais quanto próteses removíveis, parciais removíveis, tá? Então, para aquelas próteses onde a gente vai precisar que a base seja feita em resina acrílica, a gente prefere que essa base seja em uma resina termoativada. A gente vai ver já por quê. Porque é melhor termicamente ativada, tá? Então, a resina para base protética é essa termicamente ativada. E para que ele seja base de uma dentadura ou de uma prótese total ou uma prótese parcial, é necessário que existam alguns requisitos desse material, como a compatibilidade fisiológica, porque o material ele não pode trazer danos aos tecidos, né, moles ali presentes, como mucosa, jugal, né, e como também a área de palato. Então, toda a área basal da prótese, ela precisa repousar sobre um rebordo remanescente e precisa que o material escolhido ele tenha uma compatibilidade e não traga danos a esses tecidos circunjacentes, tá?
Então, outro item importante é que que as bases das próteses confeccionadas em resina acrílica ou polímeros, elas precisam também ser imperceptíveis pelos sentidos do paciente, porque é muito comum o paciente colocar a prótese na boca e ele não vai sentir cheiro e ele também não vai sentir odor, tá? Então ele não vai ter a percepção do gosto da prótese e ele também não vai ter a percepção nasal do cheiro do material, tá? Porque se é um material de uso contínuo, normalmente o paciente usa as próteses e só remove para dormir. E fosse um material que apresenta algum cheiro ou algum sabor, poderia trazer algum incômodo para o paciente, tá? É preciso que esse material ele também tenha uma resistência funcional. O que significa isso, gente? Significa que esse material ele tem que resistir, mesmo quando existe na cavidade bucal por exemplo, a trituração dos alimentos, a mastigação desses alimentos. Então, estando a prótese em função, ela precisa ter uma boa resistência para que ela não frature na boca do paciente. Uma coisa importante que a gente sempre diz a um paciente usuário de uma prótese que seja confeccionada com material à base de resina acrílica é que vocês percebem que na fase final dessa resina acrílica ela tem uma consistência rígida, não é assim? Então essa consistência rígida vai fazer com que o material, após a presa final, se o paciente derruba a prótese no chão, com certeza essa prótese vai fraturar, tá bom? Então ela tem que ter essa resistência funcional, ser de fácil higienização, evitar o acúmulo de placa, evitar que haja acúmulo dessa placa bacteriana. Por quê? Porque se uma prótese ela tiver mais porosidade, ela vai ser de mais difícil higienização e mais fácil acúmulo de placas bacterianas que podem, não só bactérias, como também fungos, causar danos aos tecidos do paciente, tá? Então, fácil higienização e uma durabilidade importante, adequada. Qual a durabilidade, professora, de uma prótese total? Não existe na literatura um limite, assim, certo? Não existe na literatura nada que diga uma prótese tem que durar 5 anos, uma prótese total tem que durar 10, 15, 20 anos. Varia muito da forma como o paciente usa a prótese, né? Tem pacientes que têm uma força maior na mastigação e conseguem desgastar com mais facilidade o dente. E tem pacientes que têm um cuidado maior na manutenção da prótese e de repente você consegue utilizá-la por mais tempo. Mas a gente convenciona dizer que o ideal é que um tempo médio de durabilidade de uma prótese é em média de 5 anos, tá bom? Então, se alguém lhe pergunta, você já pode dar mais ou menos uma margem. Lembrando que tem pacientes que com uma semana a prótese cai no chão e foi perdida, e tem pacientes que vão a passar dos 5 anos porque conservam bem a prótese e não têm hábitos parafuncionais que podem promover um desgaste ainda mais acentuado da prótese. Lembrando, gente, que uma prótese total ou uma prótese removível, próteses, esses dois tipos de próteses que eu falei aqui para vocês, elas são confeccionadas não só a base delas, como também os dentes artificiais que são colocados nessa prótese, eles também são de resina acrílica, tá? E lembrando que a resina acrílica ela não é tão resistente, por exemplo, quanto se os dentes fossem de cerâmica. Vou voltar aqui, então, para mostrar a apresentação a vocês, para que a gente veja, então, o último pontinho lá do requisito do material, que é o baixo custo. Então, vocês vão ver que é importante que esse material tenha um custo baixo, para que a gente consiga aplicar ele numa faixa maior da nossa população, tá bom? Então, o ciclo de polimerização é o nome que a gente vai dar ao processo onde vai haver um aquecimento controlado que vai fazer a transformação do monômero em polímero, tá? E aí vocês vão ver uma palavrinha nova, talvez no conhecimento de vocês, que é
dentro do músculo. Então, o ciclo de polimerização, ou seja, é o percurso que é necessário para que o material, o monômero, se transforme em polímero. Como assim o percurso? É desde a mistura do material até a inserção dele, né, dentro da mufla, até que ele seja inserido na mufla dentro de normalmente pode ser dentro de uma panela aquecida ou dentro de, por exemplo, um micro-ondas, que vocês vão ver que quando a polimerização é do tipo térmica, a gente pode lançar mão também do recurso e utilização do micro-ondas, tá? Então, para que o ciclo de polimerização aconteça, já que eu vou precisar colocar essa minha prótese, né, ainda não finalizada, dentro de uma superfície aquecida, a gente não pode colocar a prótese aqui, ó, do jeito que vocês estão vendo. Eu não posso pegar isso aqui e colocar diretamente dentro da área da superfície, né, colocar resina acrílica e levar direto na área da água que vai estar aquecida. Eu preciso fazer um preparo dessa prótese, nessa base de prova, nesse plano de cera. Para quê? Para que ele conserve as características que já foram desenhadas e delimitadas anteriormente e que, ao final, a gente consiga obter um resultado de uma prótese total, onde a gente consegue ter uma qualidade na reprodução do tecido gengival, assim como também uma qualidade na questão de posicionamento dentário, tá? Então, como é que seria, o que seria esse músculo, tá, gente? E como é que é esse processo de incluir uma prótese dentro do músculo? É importante que vocês observem aqui que essa prótese, ela tá, na verdade, ainda não é uma prótese pronta, tá? É uma etapa antes dessa daqui da acrilização, e a gente faz toda a reprodução dos detalhes do tecido gengival em cera do tipo 7, tá? Que é fácil, maleável e você consegue dar o contorno nesse tipo de material. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou incluir a prótese, ou eu vou incluir o plano de cera junto com os dentes montados em um muflo. Vamos ver o que é um muflo. Esse aqui, gente, é um muflo. Vocês estão vendo que esse muflo, ou também chamado de mufla, eu até prefiro mufla. Ele tem 3 partes, ó, uma parte inferior, uma parte média e uma parte superior, com 3 espessuras diferentes, tá? E aqui na parte lateral tem um parafuso que ele é apertado para que haja o ajuste das 3 partes dessa mufla. Então, o que acontece é que, ó, que nessa primeira parte, na base da mufla, a gente vai verter gesso comum, tá? A gente vai verter gesso nessa base e vai fixar na base isso aqui, ó, o modelo, que é o modelo de trabalho, que é o modelo que é a minha referência da área basal da prótese do paciente, tá? Da área basal do rebordo remanescente do meu paciente e da área chapeável. Então, eu vou colocar esse modelo de gesso e em cima do modelo de gesso eu vou também prender a base de prova com os dentes montados e a gente vai fazer isso aqui, ó. Coloca o gesso e vai prender o modelo de gesso aqui embaixo nesse outro gesso aqui. Lembrando que sempre que a gente vai usar gessos para fazer base, é importante que o modelo ele tenha sido hidratado com água, tá bom? Então, depois que na parte inferior da mufla eu coloco o gesso e coloco o modelo confeccionado junto com base de prova com os dentes montados, a gente utiliza um material de revestimento para dar uma certa segurança na manutenção das formas obtidas aqui nesse protótipo aqui que você desenhou para que ficasse o mais próximo possível da estética do seu paciente, tá? Então, a gente faz utiliza esse material de revestimento e nesse segundo momento aqui, gente, vocês estão vendo que a gente já colocou a porção média da mufla.
E agora, já com toda a prótese protegida, na verdade, toda essa parte protegida, a gente colocou esse material de revestimento e nesses espaços vazios vamos verter novamente gesso. E, por fim, coloca a parte superior da mufla, que vocês vão ver que é para fechar e fazer o vedamento adequado. É comum que na hora que a gente insira a tampinha da mufla, a parte superior, extravase um pouco de gesso que esteja em excesso. Isso é até importante que aconteça, caso tenha esse excesso. Depois desse momento, vai se fixar a mufla no parafuso, né, apertando o parafuso, e levar ela a uma prensa. E essa prensa vai a gente vai, normalmente quem faz essa etapa num consultório ou no laboratório de vocês é um protético, tá bom? Que faz essa parte laboratorial de inclusão da mufla, tá? Da inclusão da prótese na mufla. E aí, ó, gente, no primeiro momento, a gente com essa mufla aqui em posição, a gente vai colocar imersa numa panela com água, né, fervendo, água quente, e vai fazer com que toda aquela parte de fora, eu vou voltar aqui para mostrar para vocês, estão vendo isso aqui tudo rosinha, tudo vermelhinho, é a cera 7. E a gente vai, nesse momento aqui, ó, aquecer, e toda essa cera vai ser perdida, vai se perder. E o que fica aqui, ó, gente, é somente os dentinhos presos na posição adequada, tá? E aí, aqui vocês estão vendo, abrindo-se a mufla. E a mufla agora está com duas metades. Numa metade eu tenho o modelo de gesso e na outra metade eu tenho o espaço criado, onde estão os dentes e o espaço criado pela perda da cera, tá? Então, depois que eu perdi a cera, agora tudo que estava em cera vai ser preenchido com resina acrílica termoativada, porque a gente vai fazer uma prótese definitiva, tá bom? Então, ó, eu tenho de um lado um modelo de gesso e do outro eu tenho os dentes, mas quando eu encaixar isso aqui nesse, vocês vão ver que vai ter uma folga referente ao quê? A cera que estava aqui, que foi perdida nesse processo aqui de aquecimento. Então, eu vou verter nesse espaço vazio uma resina acrílica, tá? Que aí, então, é essa próxima etapa aqui, ó. No espaço vazio, a gente coloca a resina acrílica, que essa resina acrílica, ela vai ter a coloração da gengiva do paciente, tá? E a gente vai fazer isso e vai tampar novamente a mufla, remover todos os excessos que saírem para a parte externa. Pode utilizar uma espátula Lecron, tá? Como auxiliar. E vai colocar a mufla, agora contendo interiormente resina acrílica, a gente vai novamente colocar em uma prensa, tá? É importante que nesse momento, tanto a mufla quanto o gesso, quanto tudo que estiver envolvido nessa região, esteja na temperatura ambiente. Eu não posso, né, já pegar a mufla naquele momento em que eu removi da panela que saiu a cera e já levar ela aquecida para colocar essa resina acrílica. O que acontece é que a resina acrílica, ela sofre influência da temperatura, tá? Então, se de repente já está aquecido o conjunto, existe a possibilidade desse material ter uma presa um pouco mais acelerada, tá? E aí é importante também que fazer um isolamento adequado de toda a área que contenha gesso, tá? Bom, aqui é mostrando para vocês, então, a mufla na prensa, tá? E o que é importante é que, normalmente, o tempo de espera da mufla sendo submetida a essa prensagem é em torno de 6 até 12 horas. Então, coloca a resina acrílica, coloca a mufla em posição, fecha a mufla e deixa ela na prensa em torno de 6 até 12 horas, tá? Depois desse momento é que a gente vai fazer o aquecimento da resina acrílica, que pode ser através de um banho convencional, por exemplo, numa polimerizadora, que é como se fosse uma panela que tem uma tampa
e que tem água no seu interior, e a gente coloca de forma convencional o muflo ou a mufla dentro dessa polimerizadora. E existe também a possibilidade da gente utilizar a energia de microondas. Isso foi proposto por Nish em 1968, tá? Então, aqui a mufla, só que tem um detalhe, gente. Se a gente for fazer essa, esse aquecimento, né, essa termoativação no micro-ondas, é importante e necessário que a mufla seja de plástico, na verdade, de fibra de carbono, porque a mufla de metal ela não pode ser levada ao micro-ondas, tá? Então, vocês vão ver que existem os ciclos de micro-ondas que variam de acordo com a espessura da prótese. Próteses mais finas tendem a polimerizar no menor tempo, enquanto próteses mais grossas tendem a polimerizar num período de tempo maior. Então, quando eu faço um ciclo de polimerização no micro-ondas com mais ou menos 100 ou com mais ou menos 1000 watts de potência, a prótese, se eu tiver uma prótese com espessura de até 3 milímetros em média, deixa eu voltar aqui. Então, qual é a sequência que a gente deve seguir? 3 minutos na potência de 100%, espera resfriar a temperatura ambiente. Aí, 5 minutos na temperatura, 5 minutos na potência de 0 e 4 minutos na potência de 50%, tá bom? Então, no ciclo de microondas para próteses com 3 até 5 milímetros em espessura média, a gente deixa 3 minutos na potência de 80%, 5 minutos em 0% e 6 minutos em 40% da potência. E quando a gente tem próteses que são acima de 5 milímetros em média de espessura, a gente vai precisar, então, de um período de tempo maior de ativação, que é de 10 minutos na potência de 40%, 5 minutos na potência de 0% e 10 minutos numa potência de 30%, tá? Então, depois que o material foi termoaquecido, termopolimerizado, a gente vai fazer a remoção da prótese do interior do muflo, tá? Então, após o resfriamento natural do conjunto, é que a gente vai fazer a remoção dessa prótese do interior da mufla. Tem que esperar o resfriamento natural. E por fim, a última etapa de de polimerização, de confecção de uma prótese total, é a gente realizar o acabamento e o polimento dessa prótese, né? Que vocês vão ter uma aula específica com a professora Renata sobre as formas de acabamento e polimento para a prótese total, tá? O objetivo desse acabamento e polimento é permitir que a prótese, na sua porção externa, tenha brilho, lisura, né, de superfície, assim como também na parte interna, para que a gente consiga um menor acúmulo de placa nessa superfície. Se a superfície está rugosa, a quantidade de acúmulo de placa vai ser maior. E com isso, a gente sabe que a presença de bactérias e fungos pode trazer danos aos tecidos da prótese da paciente. Então, as resinas acrílicas, elas sofrem uma alteração dimensional, tá? E elas têm a sua indicação, então, para a confecção da base protética. Acontece que todas essas etapas que são realizadas, elas precisam ser respeitadas. A gente não pode, por exemplo, colocar aquela mufla no aquecimento, eh, já deixar, por exemplo, a panela aquecida e deixar já na temperatura de 100 graus e já colocar ela dentro. Não, normalmente existe um aquecimento gradativo da temperatura da água, onde o músculo está lá dentro, tá? E não já colocar a água numa temperatura de aquecimento que ela já esteja muito aquecida, tá? Isso se a gente faz um aquecimento brusco, vocês vão ver que haverá porosidades mais perceptíveis a olho nu. Haverá também uma fragilidade mecânica. Isso significa, gente, que haverá uma diminuição na resistência mecânica da prótese, tá?
E isso vai permitir também o aparecimento de um aspecto desagradável da prótese. E facilitando, como eu disse a vocês, se ela tem porosidades, adesão maior de placa, de micro-organismos, de bactérias e de fungos, tá? Então, aqui vocês conseguem ver algumas porosidades macroscópicas que são presentes. Né? Essas porosidades macroscópicas já são assim bem mais inaceitáveis. Deveria ficar muito mais nítido a presença dessas é, porosidades e com isso vocês vão ver macroscopicamente que isso existe. Contudo, existe também a presença de porosidades que são microscópicas. Mas olha aí na base dessa prótese, o que vocês podem observar? Presença de várias bolhas, né? E essas bolhas, elas vão permitir uma fragilidade maior mecânica dessa prótese. Mais facilmente, onde tem a presença das bolhas, vai ser uma área mais fácil de fratura dessa prótese. Aqui vocês podem então visualizar um aspecto, talvez a imagem não esteja tão boa, mas isso é a gente mostrando uma reprodução, né, uma visão aumentada de uma base de prótese, onde a gente consegue observar que existem inúmeras porosidades e que isso, às vezes, até microscopicamente, ou seja, não perceptível a olho nu, mas que pode trazer danos definitivos e diminuir a durabilidade de uma prótese dentária. Para que vocês possam evidenciar as áreas, né, da prótese que tem acúmulo de placa bacteriana, são áreas normalmente onde tem a maior porosidade dessa prótese, e isso aí que vocês estão observando é fucsina básica, que tem afinidade por matéria orgânica desorganizada, tá bom? Então, existem algumas, né, causas que vai formar essas porosidades, como, por exemplo, uma proporção inadequada entre monômero e polímero, uma prensagem insuficiente durante a polimerização. Então, eu não deixei naquele tempo de 6 a 12 horas, eu deixei menos tempo. Um aquecimento muito rápido. Então, se eu coloco o músculo já dentro de uma água em ebulição, o que é que vai acontecer? Vai havendo uma grande quantidade de monômero ainda, que não foi transformada em polímero, tá? E esse aquecimento rápido vai fazer com que haja, então, a formação da porosidade. Quanto maior a temperatura de aquecimento inicial, maior é a contração de polimerização e a indução de tensões no final do produto. Então, é importante que a gente tenha uma atenção especial para seguir o protocolo adequado nesse ciclo de polimerização para evitar danos futuros à prótese. Então, muitas vezes próteses que não são completamente polimerizadas, elas têm a sua superfície ou então na sua estrutura tem a presença de monômero residual, ou seja, monômero que não foi convertido em polímero, tá? Então, para algumas próteses que apresentam esse monômero residual, o paciente ele pode ter reações alérgicas e o material como um todo tem uma menor dureza. Outra coisa importante, gente, é que a gente não pode fazer também um resfriamento brusco. É necessário que a gente também espere um resfriamento natural e evitar, por exemplo, mergulhar a múfla quando sair do material aquecido, colocar ela, por exemplo, em água gelada. Isso não é permitido, porque vai fazer com que haja uma passagem ao estado sólido muito brusco, promovendo então a presença de tensões internas. O que ocorre também é a possibilidade do afastamento da borda da prótese do rebordo na região posterior. E isso tudo vai permitir uma perda de retenção e estabilidade da prótese. Então, esse resfriamento brusco ele pode trazer distorções, tá?
E a gente viu aqui que as resinas acrílicas ativadas termicamente, elas tanto servem para a base de próteses, como também vão servir para a confecção de dentes artificiais pré-fabricados, tá? Então, quais são os dentes artificiais pré-fabricados? São os dentes utilizados para substituir dentes naturais que estão ausentes. São os dentes que a gente chama dentes de estoque, dentes pré-fabricados com formato, com tamanho, com a coloração já devidamente eh, presente, né, na sua composição lá. Então, ele já vem com um padrão estabelecido, tá? E eles são utilizados tanto nas próteses parciais, removível, e também na prótese total. Os dentes artificiais de resina acrílica, os convencionais, eles surgiram normalmente na década de 40, tá? E tinham uma grande facilidade de montagem e caracterização, ausência de ruídos durante a mastigação e união química entre o dente e a base da prótese, além de promover uma boa absorção de cargas oclusais. Como desvantagem desses dentes iniciais, a gente tinha pouca estabilidade de cor, ou seja, era instável, o que significa que se manchava com a pigmentação da alimentação do paciente e alterava a sua cor, tá? Então, esses dentes, eles também tinham uma baixa resistência à abrasão e eram mais susceptíveis aos desgastes. Então, no uso odontológico, os dentes artificiais de resina acrílica, eles normalmente foram utilizados a partir de 1940. Em 1950, esses dentes eles apresentaram algumas modificações, como a ligação das cadeias poliméricas de forma ramificada, e isso proporcionou um aumento na resistência mecânica da prótese, tá? E, na verdade, esses dentes de cadeias com ligações ramificadas é a maioria dos dentes que são presentes, os dentes mais populares que a gente encontra no comércio, como o VIP-dente, o pop-dente, que são, na verdade, os dentes que a gente pede para vocês comprarem, por exemplo, no laboratório de prótese total. Então, os dentes artificiais, eles também podem ter, por exemplo, uma dupla prensagem de corpo e esmalte. Deixa eu voltar aqui. E, ou seja, eles conseguem ter umas características mais próximas do dente natural, tá? E também uma excelente aderência à resina da base das próteses, sabendo que esses dentes, eles vão se unir à resina acrílica da base da prótese. Lembra aquela etapa que eu mostrei para vocês da inclusão no músculo, que perde a cera e fica lá os dentes. E depois a gente vai inserir a resina acrílica. Então, é importante que a resina acrílica que eu vou inserir, ela também tenha adesão a esses dentes pré-fabricados, tá? Como também o dente é à base de resina acrílica, então é mais fácil a gente conseguir essa... é mais fácil a gente conseguir... Desculpa aqui que eu saí da tela. Deixa eu voltar. Só um minutinho. Pronto. Eu estava aqui. Pronto, dupla prensagem. Então, quando a gente faz essa dupla prensagem, eu vou fazer um detalhamento maior das características do dente. Ele vai ficar mais estético para o paciente, tá bom? Então, ó, em 1980, existiram então os dentes com cadeias poliméricas interpenetradas, ou seja, uma cadeia cruzada e entrelaçada com outra cadeia, e isso promoveu uma maior dureza e uma maior estabilidade de cor, tá? Um exemplo desse tipo de dente é o Biotone, da Dentsply. Tem também o Biolux, tá? Que sofre dupla prensagem, e ele é uma dupla ligação cruzada, e com isso a gente consegue uma alta resistência, sem o uso de cargas minerais. Além de excelente aderência à base das resinas da prótese. Aí vocês podem perguntar, professora, e se essa aderência não for tão boa, o que é que pode acontecer? É que durante o uso, o paciente pode fraturar, ou seja, soltar algum dente da base da prótese, tá?
E também existem dentes com tripla prensagem, gente. E onde vai ter uma caracterização do terço incisal, médio e cervical. Esses dentes, eles têm uma qualidade estética bem superior aos dentes básicos, tá? Então, ó, ele é fabricado com a resina de alto peso molecular, combinado com o uso de dupla ligação cruzada. É exclusivo um sistema de rede polimérica interpenetrada, ou seja, existe uma ligação entre todas as cadeias de polímeros presentes e uma excelente aderência à base das próteses, tá bom? É, então, em 1998, a Ivoclar também incorporou nos dentes artificiais em resina acrílica nanopartículas para tentar permitir que esse material tivesse mais resistência, mais dureza, tá? Apesar de ter uma alta dureza e uma boa estabilidade de cor, o que aconteceu é que esse dente apresentava uma fraca união com a base da prótese, tá? Por não ser essencialmente uma resina acrílica e ter a presença dessa carga inorgânica, houve uma dificuldade na adesão do dente à resina acrílica da base da prótese. Então, aqui mostrando para vocês o que seria uma cadeia linear, ou seja, várias cadeinhas, mas que elas não têm uma ligação entre elas. Uma cadeia ramificada, a gente teria uma linear e várias ramificações dessa cadeia, tá? Numa cadeia cruzada, a gente tem uma cadeias lineares que se cruzam, tá? Então, é chamada também de cadeia cruzada cross-linked interpenetrada, tá bom? Então, os dentes eles podem ser classificados como convencionais ou dentes de alta resistência, de acordo com Teles, em 2012. E a gente vê que essas resinas, então, termicamente ativadas, elas não só são utilizadas para a base de prótese, como também para a confecção desses dentes, que vão fazer parte, na verdade, da prótese futura, tanto prótese total quanto prótese removível. E para a gente finalizar, eu vou falar aqui com vocês, então, sobre uma base resiliente, que na verdade é um condicionador de tecido também feito com um tipo de resina, tá? Ele é um material temporário, ou pode ser também permanente, mas normalmente, gente, a gente usa essas resinas resilientes como materiais temporários e eles são um material que vão revestir internamente a prótese do paciente, tá? Então, ó, existem os derivados da resina acrílica e existem também os derivados do silicone, mas aqui a nossa ênfase, então, são essas resinas que a gente chama de resilientes, bases resilientes, ou seja, ela não fica totalmente rígida como a resina acrílica convencional, tá? Então, ó, no pó, a gente vai ter pérolas de polimetacrilato de etila ou polimetacrilato butílico. E no líquido, a gente vai ter um metacrilato de etila ou butílico e um plasticizador que oferece resiliência. Tá? Então, o que é essa resiliência, gente? É como se essa resina ela tivesse uma capacidade de, após a presa, ficar borrachoide, mais macia, sendo bastante utilizada, por exemplo, na, eh, sendo bastante utilizada eh, na, nas próteses, desculpa, totais, do tipo provisórias, tá? Onde o paciente normalmente fez uma exodontia e naquele mesmo dia a gente instala a prótese no paciente. Então, como ele vai ter uma área, né, de cirurgia, uma área de ferida cirúrgica, o interessante é colocar um material que não traumatize aquela área, por isso o uso dessas resinas borrachoides, tá? Então, a gente faz um reembasamento direto da prótese do paciente, utilizando essas resinas resilientes como base. Então, normalmente também é indicado em pacientes que tenham, por exemplo, é, em pacientes que tenham estomatite por dentadura, que é a presença de um fungo, por exemplo, como vocês estão vendo aqui, ó, no céu da boca do paciente, e esse fungo ele pode ser ocasionado, por exemplo, por uma prótese mal adaptada. Então, às vezes, o paciente não tem condições naquele momento de trocar a prótese e durante mesmo um período de troca e confecção de uma nova prótese, a gente faz uma base na prótese anterior para que esse material ele fique mais bem adaptado, tá bom?
e com isso acumule menos micro-organismos. Então, como é que a gente faz para utilizar essas resinas resilientes? Aqui é uma prótese de um paciente que não está adaptada, e normalmente o que a gente faz é arredondamento das bordas e uma leve remoção de retenções internas, uma asperização dessa superfície, tá? Depois a gente vai fazer a manipulação da resina no pote de vidro Padalon e vai inserir o material da resina, essa resina manipulada dentro da base da prótese, seja ela superior ou inferior. No momento em que essa resina ainda está mais fluida, a gente vai levar na boca do paciente e pedir para o paciente ocluir com a prótese antagonista. Os excessos vão ser removidos posteriormente, tá? Importante que a resina toma presa dentro da boca do paciente, diferente de uma resina acrílica convencional, que para a base de prótese a gente não faz, então, dessa forma, tá? Na região inferior, a tática clínica é a mesma, as etapas são as mesmas: arredondamento das bordas, remoção de retenções internas, manipulação do material e inserção na parte, né, da base da prótese. Pede para o paciente, leva na boca do paciente, pede para o paciente ocluir, tá? E aí a resina vai escoando por todas as áreas onde não tem uma boa adaptação, tá? Após a presa do material, vocês vão observar que esse material ele não vai ficar rígido, duro, como uma resina acrílica convencional. Ele é mole, tanto é que você consegue cortar, ele é borrachoide, na verdade. Tanto é que você consegue cortar esse material com uma tesoura. Normalmente a gente pode cortar com uma lâmina de bisturi também aquecida, tá bom? E aí, ó, após essa etapa, onde o material tomou preso, a gente removeu os excessos, a próxima etapa é remover também os excessos na porção externa e fazer um polimento para não ficar com tanto excesso de material. E no final, a gente utiliza um agente que vai impermeabilizar a superfície e diminuir o acúmulo de placas, tá? Então, gente, eu sei que o conteúdo é extenso, né, do que a gente está falando aqui, que essas resinas acrílicas, elas de fato, elas têm uma grande importância, uma grande utilização na odontologia, principalmente na prótese dentária. E o assunto que a gente tinha, então, a gente finaliza hoje, na verdade, né, o assunto dos polímeros. E a partir de agora, vocês vão também continuar tendo assuntos com as professoras Roberta e a professora Renata. E assim eu me despeço e espero poder encontrar com vocês logo mais nos laboratórios para que a gente possa, então, fazer as nossas práticas e aí vocês conseguirem se alimentar melhor o conhecimento adquirido, tá bom? Para mim foi um prazer poder ministrar a aula para vocês. Espero que vocês tenham de fato gostado. O que vocês não entenderem e dúvidas que apresentem podem colocar lá na nossa sala de aula, tá? Um beijo a todos e boa semana.